Boa noite, gente! Boa noite, boa noite! Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar. E também, ensino pessoas a constelarem, a ler o campo. Vamos chegando para cá, gente, vamos chegando. Você que tá chegando aí, já vai deixando aí seu boa noite. A cidade onde você tá falando, pra gente interagindo aqui. A Samantha já está avisando todo mundo, né? Eu também vou avisar, né? Para que vocês possam, para que eu possa já entrar no tema, né? Joseano, boa noite. Você tá melhor? Soube que você tava dodói esses dias. Tá melhor, meu amigo? Boa noite, meu povo. E aí, tá melhor, Joseano? Tá firme? Tá ficando firme? Importante a gente ficar firme, não é verdade? Bom, gente, deixa eu aqui então. A Samantha já tá avisando todo mundo, né? E aí eu também vou ajudar aqui, né? Compartilhar, tá? Oi, Libéria, boa noite, querida, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre a reconciliação da alma, né? Bert Helling traz umas frases muito bonitas, né? E falando sobre a raiva, né? Sobre o ódio, né? Como a raiva e o ódio faz mal pra gente, né? Joseano já tá zerado, ele falou já tá até trabalhando. Ai, que bom! Parabéns, viu, Joseano? Parabéns, querido. Então, deixa eu só pegar aqui também. E aí, gente, a Samantha já tá avisando lá todo mundo. Já já a gente entra no tema, como eu disse, vou falar da reconciliação da alma, né? E vou falar também sobre por que a raiva e o ódio nos prendem ao abusador, né? O agressor, né? A gente fica preso ao agressor quando a gente não libera nessa raiva, a gente não libera, né? Esse ódio, né? Quem chegou foi a Fernanda Nogueira, diretamente de Portugal, né? Tudo bem, querida? Gratidão aí pela audiência, viu? Bom, gente, hoje também, como é segunda-feira e a gente faz a leitura do campo, eu já tô aqui com a bacia de água. Minha bacia de água já tá aqui. É já que, olha lá, né? Então, quem quiser ser o meu voluntário ou a minha voluntária da noite de hoje, para eu fazer a leitura do campo morfogenético, tá? Então, vou precisar de um voluntário, de uma voluntária, tá? Então, quem quiser ser, já se habilita também, que daí a gente já se organiza aqui, tá bom? A gente já se organiza aqui pra gente fazer, né? Tá certo? Então, vamos chegando, gente! Vamos chegando pra cá, né? Vamos chegar pra cá. Assim, mais e mais pessoas têm acesso a essa informação. Vou pedir também para você que tá chegando aí, além de você deixar aí seu boa noite, também curtir, né? Curte e compartilha. Curte e compartilha, porque se você curte e você compartilha, mais e mais pessoas vêm para cá e mais pessoas poderão também usufruir do acesso a estas informações, tá bom? Olha, chegou para cá. Eu vou deixar aberto aqui no outro celular, peraí, que assim eu consigo ver o que vocês estão comentando, né? Esse mantra é muito bom, né, gente? Eu vou desligar ele aqui, porque daí a gente já vai pro tema, né? Mas deixa eu só abrir por aqui para eu poder dar uma boa noite aí pro pessoal que tá chegando, né? E pedir também aí então pra gente curtir e compartilhar. Curte, compartilha, para que mais e mais pessoas venham para cá. Então, quem tá aí é a Leonice, boa noite a todos, chegando agora. E a Ana Elisa, boa noite, minha querida. Boa noite, Ana Elisa. Bom, gente, quem vai ser meu voluntário, minha voluntária da noite de hoje? Vou precisar de um voluntário. Quem se habilita, né? Quem quiser, então, ser o voluntário ou voluntária, é só colocar aí no comentário. Eu vou ser o voluntário ou a voluntária para a gente se organizar, tá bom? Mas vamos falar, então, sobre a reconciliação da alma, né? Por que o ódio, a raiva nos prende ao nosso agressor, né? Por que isso acontece, né? A Leonice falou que ela quer ser. Tá bom, Leonice. Deixa eu só tirar aqui.
Então, deixa eu só explicar para você como é que você vai fazer. Você vai entrar em contato através do WhatsApp. Vou colocar o número aqui, 11934720974, que é o WhatsApp da Samanta, que é a minha secretária, que trabalha comigo, trabalha com o Jorge, enfim. Você vai falar com a Samanta e aí você vai falar assim: Samanta, eu vou ser a voluntária da noite de hoje. Daí a Samanta vai pegar o seu contato e vai enviar para mim. E eu vou te ligar de áudio, tá? Não vai aparecer seu rosto, mas eu vou te ligar de áudio e a gente vai colocar a sua questão no campo, tá? Vamos colocar a sua questão na bacia. Vamos ver os bonequinhos flutuar aí na sua questão, tá bom? Acabei de escrever aí, querida, é só anotar, ó. Mais 5511-934720974. Uma coisa importante é que é o WhatsApp, tá? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou ligar. Daí você liga e ela não vai atender, porque tá no tablet, né? E aí no tablet não atende, tá bom? Então tem que mandar o WhatsApp. Manda o WhatsApp e fala assim: olha, Samanta, tudo bem? Eu vou ser a voluntária da noite de hoje. Mas eu acho que eu escrevi errado. Peraí que eu vou excluir aqui, vou escrever de novo. Eu escrevi errado. WhatsApp mais 5511-93472-0974. Tá na descrição do vídeo também, viu, gente? Mais 5511-93472-0974, agora tá certo. Tá bom? Oi, Cláudia! Boa noite, querida. Ó, agora deu certo. Então tá aí o WhatsApp da Samanta, mais 5511-93472-0974. Ela vai falar com você e vai passar teu número para mim para poder te ligar. Combinado? Então vamos pegar firme, né, gente? Vamos. Então vamos lá. Então, o ódio nos prende ao agressor, né? A vítima, ela fica livre do agressor quando ela se retira. E através dessa retirada, ela deixa o agressor com a sua própria alma e com o seu próprio destino. Isso é uma forma de respeito. E dessa forma, a vítima fica livre. Esse afastamento do agressor e daquilo que fez para o centro vazio, assim denominamos isso, da força e de vítima, e nós vamos então nos transformar em protagonistas. Mas aqueles que perseguem e ficam indignados, os moralistas e os inocentes, são na alma criminosos. Eu já vou explicar isso aqui, viu, gente? Que às vezes o Berto ele fala umas coisas e o pessoal fica bravo, fala, nossa, ele falou isso, tal, e fica chocado com a fala do Berto. As suas fantasias violentas são frequentemente piores do que os atos dos agressores. Esse livro, né, que é A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, de Bert Hellinger. Então, o Bert, ele fala assim que as vítimas, elas são muito perigosas, né? Primeiro ele fala que não existe vítima nem algozes, né? Não existe culpado nem inocente. Mas as vítimas são perigosas porque as vítimas mataram Jesus. Então eles falam isso, né? O Bert fala isso, né? Que na hora da crucificação de Cristo, né? Perguntam, né? Quem vocês querem que mate, né? O ladrão ou Jesus? E ele estava defendendo as vítimas, que eram os escravos, né? Não só escravos no corpo, né? Mas na alma. E aí as próprias vítimas decidem que ele deve ser crucificado. Então, Bert diz essa frase, que é uma frase bem forte. Mas só quem já conviveu com a vítima sabe o quanto é difícil uma pessoa vitimizada, né? O quanto ela prejudica, né? E quanto ela prende, né? Ela se prende ao agressor. Aqui se encaixa muitas coisas da nossa relação familiar. Eu vou falar algumas, eu sei que essa é uma fala meio dolorida e eu preparo o ouvido de vocês. E não é uma fala muito gostosa, né? Enfim, mas é importante, né? Então, quando uma pessoa ela é vítima e ela não vê saída daquela questão em que ela está vivendo, ela na cabeça dela, ela imagina que se ela se tornar o algoz, é que vai ser bom. É que ser o algoz se torna um sonho, um objetivo a ser realizado.
Você entendeu? Então, infelizmente, aqui no Brasil, nós tivemos a escravidão por mais de 300 anos, quase 400 anos. E os escravos, muitas vezes, sonhavam em ser o algoz, entende? E muitos se tornavam, inclusive, né, capataz, feitor, né? Então, todo aquele que é muito massacrado e ele não consegue ver uma oportunidade para ele se desfazer da agressão e do agressor, ele pode se tornar o algoz muito pior. Inclusive, aqui o Bert, ele fala assim, né? Ele fala assim, ó. Por quê? Porque as fantasias da vítima são frequentemente violentas e piores do que os atos dos agressores. A gente tem que, no nosso coração, prestar atenção numa coisa, sabe? Uma postura. Quando você foi injustiçado, e todos fomos, e temos histórias terríveis na nossa família, na nossa história como país, como humanidade, isso que eu quero olhar, eu quero justiça ou eu quero vingança? Então, quando a pessoa fala assim, ah, bandido bom é bandido morto, tem que ter pena de morte, tem que prender para sempre, tem que não sei o que, isso não é justiça. Isso é vingança. Tem uma área do direito que chama-se direito de reparação, né? Que é inclusive onde se encaixa as constelações. E eu vou contar um caso para vocês que aconteceu dessa justiça reparativa, né? Como que funciona a justiça reparativa? Então, muitas vezes a pessoa necessita de uma reparação. Aliás, quando a gente faz uma constelação, o que mais a gente faz na constelação são reparações, sabia disso? Aquilo que não foi falado, aquilo que não foi visto, ali na constelação a gente consegue ver, ouvir, sentir, dizer, e aquelas pessoas envolvidas de alguma forma se sentem reparadas. Mas esse caso que eu vou contar é uma história da justiça reparativa, não é da constelação em si. Então, assim, um feminicídio e o rapaz matou a esposa, né, assassinou a esposa e vai preso. A família toda, claro, exclui esse genro, né? Ela tinha 2 filhos, então foi excluído esse genro, né? E foi excluído o pai desses filhos também e ele ficou preso. A justiça oferece a justiça reparativa para alguns prisioneiros, né? No intuito deles fazer a ressocialização, porque eles não vão ficar para sempre lá na cadeia. Uma hora eles precisam sair, né? Aqui no Brasil não existe prisão perpétua. Uma hora ou outra eles precisarão sair. Então é preciso fazer uma ressocialização. E é por isso que existe aquelas saidinhas e tal, porque vai acostumando a pessoa, porque não pode tirar a pessoa e já jogar na sociedade, ela tem que ir voltando aos poucos. E numa dessas de oferecer essa justiça reparativa, esse rapaz que assassinou a esposa, ele aceitou. Então, o que eles fazem? Os advogados lá, né, os promotores, enfim, que são da justiça reparativa, vão conversar com a família da vítima. Fala assim, a senhora fala com a mãe da vítima. Olha, senhora, a senhora está disposta a se encontrar com ele? Ele está disposto. Você olha. Então, ele gostaria que a senhora pudesse fazer perguntas a ele. Aí ela disse, eu tenho perguntas a fazer. Então a senhora primeiro faça as perguntas, nós vamos falar, porque eles preparam tudo. É tudo ensaiado, igual ao teatro mesmo, porque senão, às vezes é falado alguma coisa ali que dá tudo errado. Então, para dar certo, tem que ser tudo ensaiado. E eu achei aquilo tão interessante, porque na constelação é assim, né? As frases às vezes vêm na cabeça da gente assim, fala, parece que é meio teatral, mas que alívio que dá, né? Hoje no campo, um senhor falou para a sogra, eu não fui bom o suficiente para você. E no mesmo momento que ele fala essa frase, ele respira e sai todo aquele peso das costas, né? Então é muito interessante. E aí, sabe, eu gostaria de perguntar a ele
Porque ele só ele, por que a senhora topou? Olha só, sabe por quê? Porque ele foi a última pessoa que esteve com a minha filha em vida. Olha que forte, né? Ele foi a última pessoa que esteve com a minha filha em vida. E qual é a pergunta que a senhora gostaria de fazer? Gostaria de perguntar a ele qual foi a última fala da minha filha, né? Porque ela queria separação, a filha, ela queria separação, ela não estava mais apaixonada por ele, mas não tinha assim um porquê além disso, é realmente que ela não tinha nenhum namorado, não tinha conhecido ninguém, é porque realmente ela queria tocar a vida dela e ela não estava mais apaixonada pelo marido. Mas ele não aceitava que ela, né, que fosse separar. Ele não queria separação. Eles tinham 2 filhos. Ele então disse para ela: vamos comigo num jantar, eu vou levar você num jantar. No intuito na cabeça dele era que nesse jantar, de alguma maneira, ele iria reconquistá-la. Mas na hora de ir embora no jantar, ele tentou beijar ela, ela não deixou. Ela falou: não, nós somos só amigos agora. Você é o pai dos meus filhos, eu não quero nada com você. E ele tinha uma arma no porta-luva. E ele ficou tão desesperado, ele pegou essa arma e acabou atirando nela. Não vou passar pano aqui para assassino, tá certo? Não vou. Ele errou e errou muito. Nossa, que horror, né? Então, ela falou para a promotora, disse: olha, eu gostaria de saber o que é que ele falou, o que minha filha falou por último. E como ela se sentiu. É isso. Eu queria saber dele. Então, eles combinaram um encontro numa sala especial, lá no presídio, tudo direitinho. Olha, ela vai te perguntar isso. O que você vai responder? Então, tudo combinado, ensaiado antes, porque na hora a pessoa fica muito nervosa e não consegue falar o que deve falar para dar certo, que é o que a pessoa quer ouvir também, não é? Então tudo isso é muito estudado na justiça reparativa, que é fazer exatamente a pessoa ouvir o que ela precisa. Então ela perguntou para ele assim: o que a minha filha, você viu minha filha por último, antes dela morrer? Eu queria saber o que ela falou, o que ela falou por último. E ele disse: ela pediu que eu cuidasse dos nossos filhos. Então a filha disse assim, né? Ela sentiu que estava morrendo, claro, levou um tiro, né? Disse: olha, cuide dos nossos filhos. Essa foi a fala dela. Então aquela senhora, né, sogra, se compadeceu tanto e permitiu que os filhos visitassem o pai na cadeia. Ele ficou 20 anos, quando ele saiu, ela permitiu que ele visitasse os filhos e que os filhos visitassem ele, até porque os filhos já estavam adultos. Mas o mais interessante dessa história é que depois disso ela ficou em paz. Depois dessa conversa, a mãe conseguiu dormir sem remédio e conseguiu ficar mais em paz, né? Me lembrei dessa história para contar como é importante essas reparações, né? Então, essa reparação que acontece, elas são muito importantes. Porém, é importante dizer que a vítima, ela destrói uma família, né? Então, ela pode ter sido vítima do ex-marido. E aí, ao invés dessa mulher se levantar e abandonar o vitimismo, ela envolve toda a família no vitimismo, entende? E não consegue sair. E vai ficando naquele embolamento, naquele emaranhamento, naquela história, e não consegue sair, né? E aí é que entra nessa fala do Bert, em que ele fala que nas suas fantasias violentas são frequentemente piores do que aos atos dos agressores, porque perseguem e ficam indignados, e os inocentes são verdadeiramente na alma os criminosos. Outro exemplo que eu posso dar a respeito da vítima é que, se, por exemplo, você vê uma pessoa sendo agredida na rua ou em qualquer lugar, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar lhe soltar e acudir aquela vítima, e tá certo, tem que ser feito isso. Porém, tem uma história por trás. Tem uma história por trás daquela vítima. Entende? Então, isso é uma coisa, uma repetição que vai acontecendo, que vai acontecendo, que vai acontecendo.
Por isso que é tão importante a gente sair do papel de vítima, porque no fundo a vítima também tem o desejo ou é um agressor. Às vezes ela já se tornou um agressor, porque ela já prendeu todo mundo e não permite que ninguém saia da dor dela. É só a dor dela que importa. Ninguém mais no mundo pode ter problema, a não ser aquela pessoa vitimada. Entende? Então a gente pode ter N exemplos aqui, né, de experiências, né, em que a pessoa sai daquela situação em que ela foi uma vítima e ela consegue de alguma maneira sair do papel de vítima, né, e poder então se tornar uma pessoa com postura, né, e conseguir realmente se libertar, né, porque essa é a ideia, né, quando a vítima, quando ela se liberta do agressor, ela se retira. E através dessa retirada, ela deixa o agressor com a sua própria alma e com o seu próprio destino. Isso é uma forma de respeito. A vítima, então, ela fica livre, né? Se a gente pudesse traduzir isso, a gente traduziria no perdão. Só que o Bert Helling, ele nos ensina que o perdão, às vezes, ele não cabe. Porque o perdão também te torna um inocente, um santo, né? Ah, eu perdoei, daí você já vira um santo, né? Nossa, eu perdoei. Então ele fala que às vezes o que mais faz sentido e que ajuda é o eu sinto muito, né? Então quando eu consigo dizer eu sinto muito, é como se eu dissesse, olha, eu reconheço. Eu reconheço. Eu fico com a minha parte, né, num relacionamento, né, 50% de cada um. Eu fico com a minha parte. Hoje a minha cliente ficou muito impressionada com o campo. Nós estávamos no campo, na parte da tarde, ela foi a última pessoa que eu atendi hoje. E aí ela pôde abraçar o pai pela primeira vez, não tinha tido contato com o pai até então. E ela vai, né, até o pai e abraça o pai pela primeira vez. E ao abraçar esse pai, ela fica impressionada, porque ela fala, eu senti meu pai. Eu senti ele me abraçando. É real, ela falava. E chorava, e chorava, e chorava, né? E se conectou ali tão fortemente com o pai. E a gente sabe, né, pela filosofia das constelações, que quando eu não tenho meu pai no meu coração, não aceitei meu pai, ou de alguma maneira ainda tem coisas a resolver com esse pai, eu vou ter muito problema de relacionamento, né? Então foi um alívio muito grande poder encontrar com esse pai, né? E ela ficou assim impressionada, né, com com ela sentir o abraço, né, de verdade, porque realmente o campo é muito forte, né? Não são apenas memórias, né? É muito vivo, né? Não existe passado, presente, futuro, o tempo ali não existe. E tudo acontece nesse local, né? Então eu vou ler agora a frase do Bert para a gente comentar. E na sequência eu vou ligar para Leonice, né? E daí deixar só antes de eu ler aqui, deixa eu dar boa noite pro pessoal que chegou depois, né? Olha, chegou um monte de gente. Chegou a Anitta, lá de São Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Boa noite, Anitta. Eliane Estelita. Ah! Consteladora divina de cura, né, querida? Gratidão aí, parabéns, viu? Liane de Arrial, que tá sempre com a amiga dela, que tem nome de rainha. Ai, gente, agora é um nome diferente. Daqui a pouco eu lembro. Ana Arce, Ana João, Solares. Olha, fazia tempo que eu não via Solares. Boa noite, querida. Tudo bem? Dalma Manes, Rosimelo, Eretúzia também, Eretúzia, consteladora divina de cura, né, querida? Seja bem-vinda, viu? Parabéns às minhas alunas aí da turma 14, né? Anelisa, a vítima é um agressor? Ela é propensa a se tornar um agressor, né? Muitas vezes o sonho da vítima é se tornar um agressor. Nossa, que forte isso, né? Mas porque ela fica grudada naquele agressor. Por exemplo, a pessoa sai de uma empresa com muita raiva, com muito problema, ela se sente uma vítima daquela empresa. Enquanto ela não resolve aquilo, ela não arruma outro trabalho. Entendeu?
A pessoa termina o relacionamento e odeia aquele ex-marido, odeia, nananã, e fica aquela briga. Enquanto ela não resolve aquilo, ela não consegue arrumar um outro marido, um outro namorado, ela fica presa. Ela se torna um agressor agora. Ela foi vítima e agora ela tá agredindo. Você entendeu? Por exemplo, né? Pessoas que nem nesse caso que eu contei. É muito fácil, né? Você quer justiça ou você quer vingança? Muitas pessoas querem vingança. Olho por olho, dente por dente. Velho Testamento, né? A lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Mas daí nós vamos ficar todo mundo cego. E vai ficar tudo banguela. Não é? Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. É preciso um aprofundamento, e por isso que é importante as constelações, porque muitas vezes tem algo lá atrás. Tanto é que nas constelações, o assassino, ele abraça a vítima, e a vítima abraça o assassino e eles ficam juntos. Então tem algo por trás dessa história, né? Tem uma reparação, tem algo que está acontecendo ali, que os nossos olhos de mortal comum não conseguem ver, não conseguem entender. Mas tem algo por trás que faz sentido os dois ficarem juntos. Inclusive, tem um ensinamento, né, que os assassinos, quando uma pessoa tira a vida de alguém, ela precisa ser recebida na família da vítima. Ai, que forte isso, não? As constelações tem umas questões assim muito fortes, mas a alma entende. Uma vez eu fiz uma constelação num dos eventos ao vivo, que foi assim. A moça, a irmã, ela tinha uma clínica de recuperação de adictos, né, de drogados, enfim, viciados em droga pesada. E um rapaz de 15 anos assassinou ela para roubar o computador, para ir vender o computador na cidade, porque essas clínicas, as terapêuticas, elas são tudo afastadas, né, elas são em chácaras, lugares longe, para comprar droga. Então aquilo ficou uma dor na família, uma coisa horrorosa, né? Uma moça jovem, né? Que tinha tudo pela frente, a dona da clínica, acontecer isso e a família inconformada. E a irmã estava no evento, ao vivo, no evento que vai estar a Eretúzia, agora eu vou conhecer pessoalmente, vai estar a Eliane, né? A Anelisa, né, Anelisa? Anelisa que vai vir. Então, eu vou dizer assim que eu vou conhecer essa mulherada ao vivo, estou muito animada, viu? Gratidão. Então, nós estávamos fazendo a constelação, então vamos receber o assassino na família da vítima, né? E aí, quando a gente conseguiu fazer esse movimento, aí tudo ficou calmo. Aí a família encontrou a paz, tudo ficou calmo. Impressionante. Como o campo acalmou, na hora, né? Então chegou a Cíntia Nunes, fazia tempo também que eu não via a Cíntia. Leonice falou assim, tô muito emocionada, Sônia, com o trabalho de hoje, não consigo, mas sei que vou adorar. nem te liguei, já tá emocionada, Leonice. Fátima, boa noite, querida, boa noite. Olha quem tá aí, Carliene. Tá assistindo as aulas, parabéns, viu, querida, gratidão, viu? Seja bem-vinda aí. Foi mordida pelo mosquitinho das constelações. Até brinquei com a minha cliente hoje. Falei, você foi mordida pelo mosquitinho das constelações? Ela, fui. Agora não tem jeito, né? Anelisa, a Eretusa, eu vou. Anelisa, eu vou. Eretusa, olha, já participei de vários eventos ao vivo. Mas desse nós vamos fazer o renascimento, Eretusa, viu, querida? Esse vai ser assim, é bastante importante, você vai ver. Carliene, gratidão. Bom, então eu vou ligar para a nossa querida Leonice, que já está emocionada. Nem liguei, já está emocionada. Eu vou colocar água aqui para a água já ir ficando calminha. E vou ler a frase do Bert. Bert Helling diz assim: a reconciliação começa em nossa alma. Quando o que quer que seja que rejeitamos ou do qual temos vergonha é reconhecido. Mesmo reconhecido e mesmo amado. Então, nós podemos nos tornar mais completos e em paz. O que ele quer dizer com isso? Que é muito simples, eu digo assim. Tudo aquilo que você aceita, você liberta. Tudo aquilo que você nega, você dá força.
né? Então, se eu nego o meu ex-marido, se eu nego o meu pai, se eu nego a minha mãe, eu tô presa à história deles. Mas quando eu aceito, né? Faz parte da minha vida. Eu tive esse marido grosseiro, cavalo mesmo, né? Mas de alguma maneira foi importante. As nossas histórias faziam sentido. Ele me mostrou algo, né? Que eu precisava olhar, inclusive. E aí nesse momento eu fico livre. Porque tudo que eu aceito eu liberto. Agora eu vou ligar para Leonice, que já veio o telefone dela para mim. Mas tá aí Regina Oliveira. Boa noite, Regina. Vamos então fazer aqui a leitura do campo da Leonice. Vamos lá. Tô pegando aqui o telefone, viu, Leonice? Chamando. Boa noite, Leonice. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô. Então tá bom. Leonice, me diga, o que que você quer olhar pela luz das constelações? Olha, Sônia querida, eu não conheço como funciona. Mas tem alguma coisa na vida que você quer olhar. O que que você quer olhar? Me fale aí que você sente que, nossa, se resolvesse isso, ficaria bom. Tem algo não resolvido ou mal resolvido. O que seria? Seria o meu pai e o meu filho, mas eu não sei qual dos dois agora, que pode ser só um, né? Não, mas me conta um pouquinho essa história. O que que acontece? Seu pai não fala com seu filho, é isso? Não, meu pai é falecido. Eu fui vítima de estupro quando eu era criança. Eu fiz o atendimento com o vô e eu estou fazendo todos os dias o exercício que ele me mandou fazer. Mas foi Eu seu já pai que te consegui. abusou ou foi outra pessoa? Não, foi meu pai. Eu tinha de 5 a 7 anos, foram várias vezes. Só que como ele era violento, ele ameaçava de matar todas nós, então a gente não contava para a mãe. A mãe saía para trabalhar e ele também, só que ele voltava e abusava. Eu e a Mas mãe das ele minhas fez outras isso duas irmãs, com todas as filhas, então? todas, com as três. E a sua mãe não tinha força para Ela proteger? não sabia porque a gente não contava, ela saía para trabalhar e ele também, só que ele voltava. E nós, por medo, não contava. Mas você sabe que o abusador, ele faz exatamente isso, né? Ele faz medo para as crianças. Fala, se você contar, vou matar sua mãe. E as crianças não contam, né? Ele era muito violento, Sônia. Se tu soubesse o que a minha mãe apanhou, ele quebrou os pilares da casa, deu uma facada na cabeça, abriu ela toda a cabeça, levaram para o hospital, a polícia ali que os vizinhos denunciaram, ela teve que negar e a polícia não pôde fazer nada. Só que tem um agravante, digamos, ele era um homem normal, segundo a minha mãe. Ele esfaqueou um homem num jogo de carta e ele foi preso. Foi depois de preso que ele se transformou desse jeito. Porque além das filhas, ele fugiu da cadeia e pegou mais 13 meninas. Mas E depois ele foi preso por outro motivo. a primeira vez porque esfaqueou um homem. Só que quando faltavam os 2 anos de reclusão, ele fugiu. Aí foi recapturado. E ali em São Jerônimo, não sei se tu ouviu falar, tem a colônia penal que os presos ficam presos, mas é tipo assim, é numa ilha e eles trabalham e a família pode conviver com eles. Aí eles dão casa, dão carne e dão o pão na época, né? E a mãe foi para lá, porque ela fazia o quê? Com 3 filhas, pobre, não tinha nem o que comer. Aí você foi morar, então, nessa colônia? A mãe foi, e foi lá que aconteceu isso aí. Mas antes dele ser preso a primeira vez, ele não era assim. Ela disse que ele era um homem normal.
Mas você não sabe porque você era muito criança. Você não tem essa lembrança dele não ser violento. Você só lembra dele violento. Lembro dele violento, eu lembro de 3 situações do abuso. Foram mais, mas eu lembro nitidamente de 3. Aí ele já faleceu, eu já recebi carta em centro espírita que ele estava nos umbrais pedindo ajuda, que ele ainda caía no mesmo erro. Aí falando com o vô, ele me ensinou, né, a agradecer, a perdoar, pedir bênção. Eu estou conseguindo, eu consigo sentir uma certa ternura. Só que na hora de abraçar ele, eu bloqueio o meu sexo, então não está de todo resolvido. Ah, claro, com certeza, né? Muito trauma, né? Mas deixa eu te perguntar, Leonice. Então, você morou nessa colônia penal? Você, suas irmãs e sua mãe? Isso. Aham. E qual que é a questão do seu filho? Que você fala, não sei se eu olho para o meu pai, se eu olho para o meu filho. Qual que é a questão do filho? O meu filho, quando ele era pequeno, eu tinha uma certa aversão por ele. Mas passou. E de repente ele saiu de casa, ele fez a vida dele, ele está muito bem, por sinal, formado, fez pós, está trabalhando. Só que ele critica tudo em mim. Ele vive pegando no meu pé que eu só falo em doença, que eu sou negativa, que as terapias que eu fiz, eu digo, eu já tive alta, eu estou bem, não, tu não tá. E ele entra muito em contato com um casal de amigos psiquiatras. E eles detonam a minha pessoa. E ele acredita, ele acha que eu ainda preciso de ajuda. Tá. E a última vez que ele veio aqui me ver, ele me machucou com essa conversa dele de dizer que eu ainda não estou bem. Ele fica, Eu você não se sei se é sentiu ofendida, né? vida que a gente tem que resolver ou o que é. Mas hoje eu tenho carinho, amor de mãe por ele, tudo. Mas houve um momento que você o rejeitou, foi assim que ele nasceu? Não, foi depois quando ele já devia ter entre 5 e 7 anos. Eu lembro que ele já ia na escola na primeira série que eu notei que eu tinha essa aversão. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque o que eu vejo nessa relação de você com seu filho? Um erro de comunicação. Precisa acertar a comunicação de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Realmente, quando você fala com ele, você fala, ai filho, eu não tô bem, filho, ai eu não dormi muito bem, filho, ai eu tô com um aperto no meu peito. Você comenta com ele as suas questões? Agora não, porque eu já tenho até trauma. Eu evito de falar de problema e doença. Porque sabe o que acontece? Basicamente o homem, porque assim, a mulher, quando ela fala algo, geralmente ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida. Já o homem, quando ele escuta algo, ele quer consertar. Então, como ele não consegue consertar, porque veja, ele é seu filho, ele não é psicólogo, ele não tem como consertar nada, o que ele faz? Ele vai buscar ajuda. Então, na cabeça dele, e aí você está fazendo exatamente o que eu ia te falar. A comunicação dessa forma não funciona. Então, realmente ele não é a pessoa certa, vamos dizer assim, para você comentar essas coisas, entendeu? Então, esse seria um erro de comunicação que está acontecendo, né? A outra coisa é quando você estiver em contato com ele, você disser, eu sou a grande, você é o pequeno. Você não precisa dizer verbalmente, você pode dizer na mente. Porque quando um filho, ele fala para a mãe, a senhora não está doente, a senhora está doente, a senhora tem que se tratar, ele virou o pai da mãe. Então, ele está fora do papel dele. Quando ele tenta consertar a sua vida, ele acaba saindo do papel de filho. Por isso que é importante, quando você estiver junto com ele, você dizer, eu sou a grande, você é o pequeno. Você fala mentalmente, tá bom? Chego a estar anotando aqui para não esquecer. Inclusive, quando você estiver conversando com ele pelo WhatsApp ou por telefone, mentalmente você fica repetindo. Eu sou a grande, você é o pequeno. Eu sou a grande, você é o pequeno. Eu ensinei isso para uma cliente e ela ficou repetindo. O filho morava com ela. Eu sou a grande, você é o pequeno. Eu sou a grande, você é o pequeno. Quando foi um dia, ela perguntou para ele, vamos trocar o sofá, vamos mudar aqui o não sei o quê, meio pedindo uma opinião para ele, né? E aí na hora ele falou, não mãe, a senhora que decide, a senhora é a grande. E ela nunca tinha falado para ele verbalmente, ela ficou muito impressionada. Porque mentalmente ele vai escutar,
entendeu? Porque quando ele fala pra você, mãe, eu tenho um casal de amigos psiquiatra, eles vão te ajudar, nananana. A forma como ele fala, que é incisivamente, a ponto de te ofender, de você falar, não reclamo mais, né? Faz com que ele saiu do papel. São aqueles filhos que viram pais dos pais, né? Mas realmente, quando você tentava passar para ele a sua dor, né? Por isso que é importante a gente entender isso. A mulher, ela tem. E isso não é bom, né? Na verdade. Porque quando eu comunico negativamente, eu, querendo ou não, vou reviver a história, vou trazer de novo o trauma. E isso faz com que eu sinta. E o sentimento faz eu atrair as situações. Então, se eu me sentir uma vítima, eu vou ser vítima de novo. Entendeu? Por isso que é importante a gente falar isso para a pessoa certa, né? Na hora certa, para que a gente faça esse destrave, né? E não falar por falar, porque a mulher tem muito disso, né? Eu vou desabafar, né? Então ninguém. E aí as pessoas começam a se afastar. Ninguém percebe mais. A mulher liga no cabeleireiro, a mulher fala, não tem horário. Você nunca mais tem horário de cabeleireiro, por quê? Porque já não quer receber a pessoa, porque quando a pessoa foi a última vez naquele salão, falou, deixou a cabeça da cabeleireira desse tamanho, e a cabeleireira não tem um treinamento terapêutico para lidar com esse tipo de informação, entendeu? Mas vamos lá, eu vou colocar aqui no campo, então, a história do teu filho é um erro de comunicação, tá? Então, o que eu posso dizer para você, você usa essa fala que eu te ensinei. Agora eu vou colocar aqui a história do abuso. Vou colocar aqui no campo. E aí depois você volta aqui a nossa live, né? E aí você assiste, tá bom? Porque vai fazer os movimentos aqui, você não vai conseguir ver agora. Você tem o cabelo de que cor? Eu sou loira. Aí eu já ia dizer que você era loiro mesmo. Imaginei que você era loiro. Peguei uma boneca Loira loira. do olho claro, o azul esverdeado. É uma boneca, então. Então eu vou então pegar uma menina, uma criança aqui, para representar a vítima. Eu vou colocar o pai. Seu pai já faleceu? Sim. Eu senti que ele já havia Só que eu falecido. não sei a data certa, porque como ele era presidiário e numa fuga, a própria polícia matou ele, e a polícia alega que ele era desaparecido. Se ele fosse vivo, ele teria 95 anos, então com certeza ele já faleceu. Olha que interessante. Sei que destino difícil dele, né? Que destino difícil, né? O dele. Puxa vida. Vamos lá. Destino pesado, né? Mas ele era loiro também. Não, moreno. Ele era brasileiro. É que a minha mãe é italiana, do lado dela, e do meu pai, eles eram moreno, descendente de negros africanos, só que o meu avô casou com uma lemoa. Mas o meu pai era moreno, do cabelo bem crespo, inclusive eu tenho cabelo crespo. Bonito, né? Deu uma mistura boa aí, né? Porque enquanto você carregar seu pai, você fica presa a essa história, né? Olha, eu tento não relembrar, mas na hora de dar um abraço, eu consigo sentir ternura por ele já há algum tempo. Só que na hora que eu quero abraçar ele, eu bloqueio a minha área genital. Parece que eu não quero encostar nele, aquele abraço mais distante. Isso é um movimento mental, né? Que você tá. Isso. Tá, eu vou colocar também, vou colocar ele aqui. E vou colocar suas irmãs também. Eu vou colocar sua mãe, tá? Minha mãe e a minha irmã são falecidas. Agora só sobrou uma e o nenê, que é o menino que ele não viu crescer. Que quando aconteceu tudo isso aí, a mãe estava grávida do meu irmão. Mas ele chegou a ver meu irmão, só que não conviveu. A sua mãe tá falecida também.
Sim, vai fazer 4 anos agora, o mês que vem. Vou colocar seu irmão também, então. Depois você olha lá a gravação, né? Mas você vai ver que ele se afastou bastante. Ele fica longe da família, como quem diz, eu não pertenço mais. Como se ele tivesse realmente se despedindo aí dessa família. Do meu pai, no caso. Ele fica bem longe, ele se afasta. As crianças todas viram. E a sua mãe não tem força realmente de fazer nenhum tipo de proteção. Ela também tem medo dele. Muito, Mas ótimo. existiu muita dependência emocional, né? Porque ela teve a oportunidade de separar dele e não conseguiu, né? Não, porque na época era muita miséria, fome, não tinha onde morar. A família dela era grande, mas também eram tudo pobre, com uma carrada de filho. Tanto é que uma tia minha teve 28 filhos, para te ter uma ideia. Ela criou 18. É a oportunidade. Antigamente era filho por ano. A melhor oportunidade que ela tinha de fazer, ela fez, né? O que ela podia fazer, ela fez, né? Você é a mais nova das meninas? Oi? Você é a mais nova das meninas? Não, a mais velha. Ah, você é a número 1. Isso. Uhum. Eu vou colocar você grande aqui para olhar para você criança, tá? Vou fazer um movimento aqui com a mão mesmo, para eu poder colocar você de frente com a sua criança. A única maneira que a gente tem de fazer um destrave desse trauma, assim, ele não tem mais nenhuma, não consegue nem chegar perto de vocês. Ele até se movimentou ali, mas ele não chega. A mãe até chega. Mas a única maneira que a gente tem de tirar esse trauma de você, de verdade, é numa constelação, a gente, como grande, como você hoje, fazer uma travessia e ir buscar a sua criança. Porque um pedacinho da sua alma ficou lá. Entendeu? E aí você vai se sentir totalmente diferente depois disso. A gente precisa, dentro da constelação, agora que eu coloquei você grande, grudadinha na sua bonequinha, assim, meio que te protegendo, porque você não teve proteção, nem de mãe, nem de pai. E assim, a sua mãe fez o melhor que ela pôde, seu pai, né, fez o melhor que ele pôde, né? A história que a sua mãe quer contar, ela fala assim, ah, teu pai foi preso lá na cadeia, estupraram ele, ele virou um estuprador. É mais ou menos isso que ela quer dizer, né? Mas sabe o que que acontece? Pode realmente ele ter sofrido lá dentro, né? Mas, enfim, nada justifica, né? Essa coisa dele, né? Essa psicose, né? Essa psicopatia dele aí, essa pedofilia, né? Em que ele tinha essa atitude com as filhas, né? Então, numa constelação, a gente precisaria resgatar essa criança, porque ela é muito desamparada. E as meninas, muito desamparadas, não tem mãe nem pai de proteção, entende? E aí a gente precisaria fazer esse resgate, né? Como você tem essa criança muito ferida, por isso que teu filho fica grande perto de você. Porque você fica pequenininha, você fica muito fragilizada, entendeu? Uhum. Então é isso que veio aqui no campo, Leonice. Ele é forte, determinado, ele luta pelo que ele quer, ele está muito bem. Olha que bom, né? Sim. Para te ter uma ideia, ele é engenheiro perito em segurança do trabalho. Ele recém em fevereiro do ano passado terminou a pós e já começou a trabalhar ali por setembro, outubro. Ele se dá super bem com os juízes, juíza está entulhado de trabalho, mas está feliz. Olha que maravilha, parabéns, né? Porque você teve... difícil um perito chegar assim, apesar que o parceiro dele é que abriu o caminho para ele. Uhum. Mas ele está muito bem.
Então você teve muito sucesso em passar a vida para ele, mas teu pai e tua mãe também tiveram muito sucesso em passar a vida para você. A vida veio forte para você e você passou ela adiante, né? Então, Leonice, o que que eu oriento você a fazer? Conversa com a Samanta, você já tá com o telefone dela, veja a possibilidade, vê quanto que, né, ela passa para você as informações tudo direitinho, da gente fazer uma constelação de verdade mesmo, poder entrar no campo e resgatar a sua criança de lá. Tem um pedacinho da sua alma que ficou presa nessa memória. A gente vai voltar na memória e vai tirar ela de lá. A gente vai editar essa memória. O que que a gente faz numa constelação? A gente edita as histórias. A gente volta lá e fala o que deixar de falar e faz o que deixar de fazer. E no seu caso é um resgate. Entendeu? As irmãs vieram todas perto de você grande. Depois você vai assistir de novo, elas estavam meio sozinhas, as irmãs. Quando você entra como grande, elas vêm para você proteger também. Você grande, você adulta, você Leonice, você tem muita força. Você precisa resgatar sua criança interior, tá bom? É isso, querida. Só tem um porém. Esses trabalhinhos que eu faço com vocês, até com o vovô, como eu não tenho cartão, Pix, eu não lido com essas coisas porque eu sou totalmente analfabeta e, aliás, eu detesto. Ai, mas isso, viu, Leonice? Não, mas claro, mas fica, claro, fica tranquila. Fala com a Samanta, explica tudo isso para ela, ela vai te ajudar. Tá bom? Fique em paz. Se desse tipo um boleto bancário, para mim seria ótimo. Ela faz boleto. Fique em paz, ela faz sim, viu? Daí você vai na lotérica. Os que eu quero fazer, e tem minha cunhada, até eu comentei de ti, eu mandei os videozinhos para ela, mas ela também, ela trabalha feito bicho da manhã à noite, ela é manicure, né? Cuida da casa, trabalha fora, ai, é bem puxado para ela também. Aí eu não sei quando ela vai resolver e se ela vai fazer contigo, mas ela estava procurando. Olha que legal. Gratidão aí pela indicação. Então, mas só da gente colocar você grande aqui, já acalmou tudo. O pai ficou longe, as meninas vieram todas, a mãe agora tá olhando pro pai, sabe? Passou aquela sensação de, sabe, de medo, passou. Ela não conseguia perdoar ele. Esse foi uma das coisas que ela levou pro túmulo. Ela tinha muita revolta, muita mágoa. E a gente acolhe, né? A gente acolhe o sentimento dela, a gente entende, né? Mas isso, inclusive, a gente pode olhar também. Eu faria igual ou pior até, porque pensa bem, pegar filha, 3 filhas. Sim, e é como você falou, né? Se aproveitando da situação da pobreza e da miséria, né? E do medo, né? E tudo mais. Mas assim, Leonice, só da gente ter colocado aqui no campo você grande, já deu esse alívio. Então, se a gente puder, né, fazer a constelação, a gente consegue movimentar mais e tirar a criança, de fato, dessa memória de dor, daí você fica aliviada, você não acessa mais. A gente lembra, né? A gente tem a memória, mas a gente já não tem as emoções. Deu para entender? É como se você estivesse contando um filme, daí você vai ficar muito bem, tá bom? Tá bom. É isso, querida. Agradeço muito você ter se colocado como voluntária. Tenho certeza que ajudou muita gente que está assistindo, porque infelizmente, né, tem uma estatística que 25% das crianças no estado de São Paulo foram abusadas. No Nordeste isso pode chegar a 70%. E no Sul, né, também tem aí uma estatística muito grande. Né? Oi? Por incrível que pareça, sempre alguém da família. É sempre alguém da família, porque tá perto, né? Criança confia, né? Então é bem isso mesmo, tá bom? Então, quero agradecer muito você. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, por você ter vindo colocar essa questão tão delicada. E volta o vídeo para você assistir os movimentos que foram feitos na bacia, tá bom? No caso, tu me mandou uma gravação? Esse vídeo que nós estamos aqui, né, a live, você volta ela para você assistir de novo, para você ver os movimentos acontecendo na bacia, tá bom? Tá bom.
bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Um beijo pra você. Volta lá na sala, tá? Então tá, tchau. Tchau, um beijo. É, não é brinquedo não, né, gente? Olha, caiu certinho no que a gente tava falando das vítimas, né? Mas o que eu senti aqui no campo foi a criança, né? A criança desamparada, né? A criança que não teve quem acolhesse, né? Não podia contar, não podia falar, sentia que era errado, ao mesmo tempo é meu pai. Então, o Bert Hellinger, ele fala que os incestos, eles são enlouquecedores. Então, a pessoa que sofre um incesto, ela pode enlouquecer, porque é uma mistura, né? Ao mesmo tempo que eu amo, né? Ao mesmo tempo que eu amo demais, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas eu também não posso amar, porque é perigoso amar, porque dói amar, porque eles são errados, eu preciso odiar. Então, é muito pesado, né? Mas vamos ver se ela consegue marcar aí a constelação para a gente se aprofundar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo aqui. A Regina tá dando aí uma boa noite. Ana João falou, nossa, a luz parece que tremeu. Eu não percebi. Alguém mais percebeu a luz tremer? Conceição dando boa noite. A Maria Sara dando boa noite. O Zé Wilson. Ana João, se for filha também pode se pensar, né? Só pequena, você é grande. Claro, claro, Ana João. A Neuza tá aí também, dando boa noite. A Libera falou, nossa, tá parecendo cada história. Pois é, Libera, agora eu tô achando interessante que tanto na, né, própria Kailiene que tá aí assistindo, né, fez comigo a vivência na quinta-feira, foi muito forte, né, a história dela, e hoje, né, e tem vindo muitas histórias muito fortes, viu, gente? Olha, eu vou falar pra vocês. A Iretusa disse que viu também a luz tremendo, né? Pois é. Mas aqui no campo, o que eu queria dizer é o seguinte, que esse senhor, ele não faz mais parte. É como se essa questão não é mais dele, foi tudo assim, como se ele estivesse fora mesmo, né? E só que as vítimas ainda querem reparação, elas estão sofrendo, né? Então, seria importante resgatar essa criança, né? Porque aqui tem uma criança desamparada. A gente precisa ir lá nessa memória e fazer um trabalho, né? Eu tenho aquela sessão de desbloqueio emocional, que é onde eu faço ali os trabalhos mesmo de PNL, né? Para mudar essa dor, né? Que é enlouquecedor, como eu falei para vocês. Agora, ela mesma conta, né? Que a dor era tão sufocante para ela que ela chegava a reclamar para o filho. E o filho, numa atitude, né, desesperada de tentar ajudar a mãe, vai atrás desses psiquiatras e ofende ela, enfim, né? Então, e é isso que acontece, né? As vítimas, como elas têm muitas dores, elas falam para a família e elas acabam realmente deixando a família louca, porque a família não consegue ajudar, não tem força para ajudar, não sabe como ajudar e começa a ter briga, começa a ter questões ali que vai além do que poderia ter aquela harmonia familiar. E a família fica presa também a essa história, né? Então a filha não consegue ir para a vida, o filho não consegue ir para a vida, começa a ter problema de dor no corpo, sabe? Mas vamos ver, né? Tá bom? Não sei se ela voltou. Leonice, se você voltou, querida, gratidão, né? Espero que você consiga aí agendar a constelação pra gente olhar mais profundamente, tá bom? Gente, quarta-feira, 9h09 da manhã, meditação sistêmica terapêutica, né? Venham participar, acontece às 9h09 da manhã toda quarta-feira. A Liane falou que história interessante, eu amei a maneira dela colocar a situação, que tinha muitas bênçãos divinas. Então, realmente ela falou de uma forma tranquila, né? Eu acho que muita coisa ali ela já tá transmutando, né? Eu acredito que houve momentos da vida dela que ela não conseguia nem falar sobre isso, né? Então ela já consegue falar, ela consegue falar sem precisar se desesperar, né, Leonice? Falou tranquilamente, eu acho que realmente ela tá num momento aí de bastante transformação, viu? Tá bom, querida? Agradeço, viu, Leonice, a sua disposição e todos, né, que estiveram aqui acompanhando, porque de uma maneira ou outra, nós também acolhemos, né? Nós acolhemos a história dela, a dor dela, só de estarmos aqui, ouvindo, né? Então, quem estiver assistindo a reprise, comente também. Eu acho que depois a Leonice vai gostar de ler os comentários.
Leonice, então depois você volta aqui o vídeo do início para você reassistir, para você ver o movimento dos bonequinhos. Tá bom, querida? É isso. Vou colocar aqui um mantra pra gente ouvir, pra eu me despedir de vocês, que eu vou dar insulina na Petão, na gata. Gente, quero agradecer profundamente quem esteve aqui comigo até agora. Desejar, assim, a Solares falou assim, ó, sem mágoa ou ressentimento do pai. É isso mesmo, Solares. Exatamente. Gente, quero desejar uma semana maravilhosa, né? Que vocês encontrem as pessoas certas, atraiam as oportunidades e que vocês entrem no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é seu direito. Divino! Um beijo no coração, gente! Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau!